Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga Jesus te ama. Não, procure alguém, diga Jesus te ama. Diga eu também te amo. Diga como prova do amor que eu tenho por você. Vou dar agora um abraço de crente pentecostal. Aquele abraço arrojado, apertado. Abrace 3 pessoas agora. 3 pessoas. Procure alguém. O salmista no Salmo número 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Segundo, para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Então você chegou aqui no mínimo com essas 2 finalidades. Primeiro, você veio aqui para magnificar, para adorar, para bendizer aquele que vive, aquele que pode, aquele que tem, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que levanta do monturo necessitado para o fazer se assentar com os príncipes do seu povo. É isso que Deus faz na vida de um homem. Transforma o homem, liberta o homem e enche ele de poder e de glória. Vamos ler o texto básico dessa festividade. Efésios capítulo 5, versículo 18. Enquanto você localiza, cartas do apóstolo Paulo, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Eu quero uma vez mais louvar a Deus pela vida do abnegado, servo do Senhor, pastor Antônio Costa e a pastora Alda. Deus abençoe este casal de amigos que Deus nos dera nesta terra. Deus continue abençoando a sua vida, os obreiros que estão aqui, os músicos, Deus abençoe grandemente, e aqueles que foram convidados para participar dessa festividade, deste congresso unificado, da Assembleia de Deus Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E a igreja está clamando, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe todos aqueles que vieram com o coração aberto, aqueles que vieram com propósito e com o objetivo de adorar, de exaltar o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a Lu, companheira que Deus colocara ao nosso lado para estarmos na labuta e na seara do Mestre, pregando o Evangelho, falando das grandezas e do amor de Jesus. O amor que é infalível, que tem salvado milhares e centenas de pessoas, esparramado pelo mundo, e Deus, pela sua bondade, graça e misericórdia, nos alcançou. E é por isso que estamos alegres de estar na casa do Senhor. Olha para o seu irmão, dá aquele sorriso 15 para as 3 para ele, vê se ele está alegre. Aleluia. Diga para ele, ajeita essa cara, rapaz. Glória a Deus. Tem um canto melhor do que estar na casa do Senhor. Aqui Deus te guarda, te protege, fala com você. Deus muda a sua afeição. Quando o homem não tem Jesus, ele vive uma vida amarga, né, pastor? A cara fechada, não dá glória a Deus, não dá aleluia. E quando você aceita Jesus, aí Deus muda a tua afeição, muda a tua fisionomia. Você anda alegre, você, quando sorri, o teu sorriso ele brilha, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Diga para o seu irmão, quanto mais glória você der hoje aqui, mais vitórias de Deus virá sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, dê um grito de glória a Deus aí, pastor. Rapaz, quem não é pentecostal hoje aqui vai passar mal, né, pastor? Porque tem uns crentes que dizem, rapaz, não gosto de barulho. É melhor ir se acostumando com glória a Deus, aleluia. Porque Isaías no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua glória,
enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e eles adoravam dia e noite: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha para o teu irmão e diga: é melhor você se acostumando. Diga para ele. Diga: é melhor você ir se adaptando com o teu glória a Deus. Diga: não adianta você ficar calado, porque senão você vai passar mal aqui essa noite. Levante a mão para o céu e dê a glória a Deus mais alta aqui nesta noite. Aleluia. Efésios capítulo de número 5, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou contar até 3, você vai ler na sua versão, ok? Porque tem várias versões da Bíblia. João Ferreira de Almeida, tem a King James, tem a NVI e outras linguagens de Bíblia, né, pastor? É tanta linguagem que se a gente for memorizar todas as linguagens, você vira um expert, tanto ler a Bíblia. Eu conto 1, 2, 3. Leia em alto e bom som. Pega na mão do irmão que está ao seu lado agora. Fecha os 2 corredores aqui. Vamos fazer uma corrente de oração agora. Procure alguém do seu lado aí, em nome de Jesus. Cruze a fronteira da Venezuela, né? Pegue na mão do seu irmão, em nome de Jesus. Diga: segura na minha mão, rapaz. Aleluia. Levante a mão do irmão para o céu. Até o braço dele sair do lugar e você escutar ele gritando: ai. Levantou a mão do irmão. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você faça uma oração ousada. Esta festividade é uma vez por ano. E hoje é o encerramento dessa festa. Não perca nada daquilo que Deus tem para a sua vida aqui esta noite. Comece a orar agora. Cadê os crentes que gostam de orar? Quando você ora, os céus se abrem. Quando você ora, o milagre acontece. Levante mais alto a mão do irmão. Esta noite vai ser uma noite singular. Esta noite vai ser um divisor de águas para a sua vida. Soberano e eterno Deus e meu querido Pai, Pai das luzes, Pai eterno, Pai da glória, Pai celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro, Deus de ontem, Deus de hoje e Deus de amanhã. Eu louvo e te glorifico, meu Pai, na tua essência, na tua glória, na tua soberania, Pai. Meu Senhor, eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. Eu sou pequeno, mas tu és grande. Eu sou fraco, mas tu és forte, Pai. Manifesta, meu Deus, a tua grandeza neste lugar. Meu Deus, que venha ficar estreito hoje aqui para demônio, Chucaveira, Preto Velho, Tranca Rua, Maria Patinga, Oxô da Morte, Pomba Gira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, 7 saias, 7 flechas, demônio da morte, demônio das encruzilhadas, demônio da meia-noite, demônio da insônia, demônio da depressão, demônio das enfermidades, meu Pai, vai ficar estreito hoje aqui, porque aqui tem um crente, meu Pai, que acredita ainda no teu poder. Ainda tem um crente aqui que acredita no teu sobrenatural, que esta noite o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Que esta noite o Senhor vai curar alguém aqui com uma enfermidade talvez maligna e mortal, que não consegue mais dormir, que não consegue mais ter paz, que não consegue mais viver uma vida, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, visita esta mulher aqui esta noite, Senhor. E que toda a ferralha do quinto dos infernos seja desfeita aqui esta noite, Pai. Que possa acontecer algo sobrenatural, Pai. Nós não pregamos um Deus de barro, de pedra, de gesso, de madeira, de bronze, nem de prata, nem de ouro. Nós não pregamos os deuses antigos da Mesopotâmia, da Grécia, do Egito, da Babilônia. Nós não pregamos os deuses dos hebreus, dos cananeus, dos fariseus. Nós não pregamos o Deus dos egípcios. Nós pregamos um Deus absoluto, um Deus que pode, um Deus que tem, um Deus que levanta, um Deus que ergue, um Deus que batiza, um Deus que cura.
Solte a mão do irmão agora. Levante as duas mãos até tocar nas nuvens. Eu quero que você abra a sua boca agora. Só quem está entendendo. Abre a tua boca agora e começa a dar glória a Deus. Deixa eu ver quem está dando glória aqui. Deixa eu ver. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E aonde eu ver um crente dando glória, o Espírito de Deus vai te tocar. Não levanta mais alto as duas mãos agora, rapaz. Eu já estou ouvindo alguém dando glória a Deus, eu já estou ouvindo alguém. Não é hora de murmurar, não, é hora de adorar. Não é hora de reclamar, não, é hora de adorar. Porque quando você adora, quando você levanta as duas mãos para o céu e adora, Deus está cortando laço de morte para alguém da tua casa, da tua família agora. Meu Deus, eleva os teus pensamentos ao trono de Deus. Eleva os teus pensamentos ao trono de Deus. Deixa o Espírito Santo te aquecer. Deixa ele te tocar aqui. Deixa ele renovar as tuas forças aqui esta noite. Para você sair daqui com mais vigor, com mais força, com mais graça. Porque uma festa como esta, só o ano que vem agora. Então aproveita tudo, não perca nada. Entra nesta noite com os dois pés. Dá uma voadeira hoje na frieza, no desânimo. Isso, adore a Deus, levante as duas mãos. O mais alto que você puder. Abre a tua boca agora e adore. Adore, eu quero ver barulho de glória. Sai da frente, Satanás, porque a Assembleia de Deus Maranata está em guerra. Já tem alguém sentindo Deus aí, ó. Já tem alguém sentindo Deus aí, ó. Já tem alguém sentindo Deus aí, ó. Meu Deus! Não saia daqui vazio, murmurando, dizendo que não vale a pena. Sinta a presença dele aí agora. Glória a Deus. Toma o seu assento agora nesta mesma alegria. Já foi cogitado aqui o Salmo número 122. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje há motivo de sobra, porque nós estamos na casa dele. De dar glória a Deus, de dar aleluia. E de você voltar para a sua casa com as suas forças revigoradas. E dizer, valeu a pena essa festividade. Deus falou muito ao meu coração. Primeiro, isso depende da tua atitude e do teu comportamento diante de Deus. Porque quando você tem propósito diante de Deus, os problemas dissolúveis, as causas impossíveis são resolvidas, porque é Deus que trabalha e opera na sua vida. Em Efésios capítulo de número 5, versículo 18: não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus era dado por medidas. Vinha sobre os reis, sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os sacerdotes, homens e mulheres que eram selecionados para um propósito específico de Deus na terra. Mas quando Deus vai usar o profeta Joel no capítulo de número 2 e versículo 28, e assim ser que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda
vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aqui Deus está usando o profeta Joel, dizendo que vai quebrar o paradigma, que o Espírito de Deus não veria apenas sobre algumas pessoas que eram seletivamente escolhidas, e o Espírito de Deus vinha em porção dobrada sobre a vida de muitos no Antigo Testamento. Porque no início de tudo o Espírito de Deus, a Bíblia diz que pairava sobre a face das águas. Mas quando o homem pecou contra Deus, transgrediu contra Deus, ele perdeu esta intimidade, este relacionamento com o Espírito Santo. E no decorrer do tempo, o diabo foi tomando território e vencendo muitas pessoas com ódio, com vingança, com mortes e por aí sucessivamente. Satanás se apoderou de muitas pessoas, e naquela época houve pessoas que desenvolveram o gigantismo, houve gigantes naquela época. Mas Deus viu um homem na terra chamado Noé. Noé, a Bíblia diz que andava com Deus. Noé era um homem temente a Deus. E o Espírito de Deus veio sobre a vida de Noé. E Deus lhe deu a capacidade, a engenhosidade, a inteligência de construir uma arca para salvar a sua geração do furor que já havia sido decretado por Deus, que iria enviar um dilúvio sobre a terra. E Noé, cheio do Espírito Santo, ele também é profeta para aquela geração. Ele prega a respeito do juízo de Deus, da sentença de Deus que viria sobre a terra, que Deus iria inundar toda a terra. E as pessoas não deram credibilidade. Está escrito em Mateus capítulo número 24, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E Deus usou Noé para salvar a sua geração. Porque o Espírito de Deus veio de uma forma poderosa sobre a vida dele. E logo depois o Espírito do Senhor se apoderou de Moisés. Um homem também que teve afinidade, comunhão, relacionamento direto com Deus. E ele entrou dentro do Egito e resgatou os hebreus que estavam oprimidos por 430 anos e foi para o deserto, porque esta foi a ordem de Deus. O Espírito do Senhor veio sobre a vida de Josué. Josué foi um grande líder militar, usou a espada e tomou a terra prometida que havia sido prometido a Israel. E Josué foi um grande homem de Deus. Nas suas palavras ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre a vida de Gideão, que Deus disse: Gideão, com esses 32 mil é homens demais, porque se esses 32 mil homens vencerem a batalha, eles vão dizer: nós vencemos a batalha, mas eles não irão vencer esta batalha, porque quem vai entrar na guerra sou eu. Eu só preciso de 300 valentes para entrar na batalha. Eu preciso de um cara macho que nem você. E Gideão, com 300 homens, vence os amalequitas, os midianitas e os filhos do Oriente. E Deus deu vitória para Gideão. O Espírito de Deus veio sobre a vida de Sansão. Quem foi Sansão? Deus deu força a Sansão que nenhum outro homem obteve, nem antes nem depois dele. Sansão, com a queixada de jumento, matou 1000 filisteus e arrebentou os portões de Gaza para dar vitória para Israel. Mas a Bíblia diz que nos dias de Sansão apoderou-se dele, pastor Antônio Costa, uma impaciência de matar, e matou, porque ele não esperou o tempo de Deus na sua vida. Mas o Espírito de força estava sobre a vida de Sansão. Logo depois Deus vai ungir um profeta chamado Samuel. Samuel foi o único homem que exerceu 3 funções na casa de Israel. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. Julgou sobre Israel, profetizou sobre Israel e também ensinou na casa de Israel. O Espírito de Deus, o Espírito de excelência estava sobre a vida dele, dado por Deus. E tudo quanto Deus
ele obedecia à voz de Deus. Ungiu o primeiro e o segundo rei sobre a nação de Israel. Deus falou com Samuel no capítulo 16 e no versículo de número 13. Quando ele se depara diante de Davi, Davi era um rapaz jovem, era um rapaz que apacentava, cuidava de ovelhas do seu pai Jessé. E quando Deus fez passar os seus 7 filhos, Eliabe, Samar, Abinadab, passaram os seus 7 filhos diante de Samuel, Deus disse: nenhum desses eu tenho escolhido para que reine sobre Israel. E quando Davi veio lá do campo, cheirando ovelhas, Deus disse: Samuel, levanta-te, pega o teu vaso de azeite e unge este rapaz, porque eu tenho escolhido ele para que possa ser rei sobre todo Israel. E quando Samuel pegou o vaso de azeite, pastor Antônio Costa, e derramou sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e a Bíblia diz que nunca mais ele foi o mesmo. Ei! Quando o Espírito de Deus descer sobre a sua vida, vai revolucionar a tua história, vai marcar a tua vida, vai marcar teu destino, vai marcar teus sonhos, os planos, os objetivos, os ideais de Deus na tua vida. Deus vai mudar a tua perspectiva de vida, Deus vai mudar a tua rota, Deus vai mudar a tua filosofia, a tua ideologia. Deus vai colocar um ponto final naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Sabe por quê? Porque os nossos caminhos são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A Bíblia diz que muitos planos há no coração do homem, mas a última palavra ainda é do Senhor. E depois que Davi reina sobre todo Israel, Davi foi um gênio nas guerras, um gênio militar, venceu muitos inimigos. E logo depois o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Salomão. Salomão reteve tanta sabedoria dada por Deus, porque ele entrou num propósito. Quando ele subiu ao monte de Gibeão, ele levou 1000 novilhos e ofertou a Deus. E quando ele estava dormindo, em sonho Deus falou com Salomão: Salomão, o que tu queres que eu te darei? Salomão poderia ter pedido ouro, prata, os inimigos nas suas mãos. Ele disse: não, eu quero apenas sabedoria para poder entrar e sair do meio do teu povo. Eu quero ensinar teu povo. Deus disse: Salomão, como tu foste sábio em teus pedidos, como tu não foi avarento, como tu não foi presunçoso, eu te darei sabedoria, mas te darei prata, te darei ouro e te darei tudo quanto o teu coração desejares. Aí Deus pega e dá um QI maior de memória para Salomão. Aí Deus diz: Salomão, agora o meu espírito de sabedoria, de inteligência está sobre a sua vida. Ei, sabe o que Deus manda te dizer? Que Deus vai te dar tanta sabedoria, tanto conhecimento, que as pessoas não vão entender o que vai acontecer. Quem recebe essa palavra? Que as pessoas não vão entender o que vai acontecer no teu caminho. Você vai poder entrar e sair, Deus vai prosperar a tua vida. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural nesta terra, porque é uma promessa de Deus, há uma projeção de Deus que está sobre você, e você não consegue mensurar o que Deus vai fazer. Você só consegue entender que você é um servo dele, que você é um escolhido dele, mas o que Deus vai fazer é grande demais. Você não faz ideia onde Deus vai te levar, aonde Deus vai colocar os teus pés. Você ainda não está preparado para o que Deus vai fazer, mas o Deus de Israel, ele vai te usar, vai te abençoar, vai prosperar a tua vida. O Espírito de Deus veio sobre a vida do rei Asa, sobre a vida do rei Josafá. Eram homens que tinham temor de Deus. Sobre a vida do rei Josias, veio sobre a vida dos profetas, sobre a vida do profeta Elias, sobre a vida do profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, profeta Micaías. Deus no Antigo Testamento usou muitos homens de forma sobrenatural, cada um na sua área. Usou Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Deus usou muitos profetas, mas quando chega no profeta Joel, Deus vai dar uma revelação do futuro para Joel. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ei! O Espírito de Deus não está condicionado apenas sobre a minha vida. O Espírito de Deus, ele é transitório, passa de um para o outro. Isso depende de você, porque Deus não força ninguém a nada. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão,
Os vossos jovens terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonho. E também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito Santo. Depois desta profecia, vai acontecer um período do interbíblico. Deus vai ficar calado durante 400 anos para poder se comunicar com o ser humano. Deus não falava, Deus não agia, mas Deus estava trabalhando no silêncio. Nesse período, que alguns vão dizer, o período do apagão, Deus não se comunica com ninguém. Mas se você ler Mateus no capítulo de número 3, versículo de número 11, estava João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um aí que é mais forte do que eu, dos quais não sou digno de desatar as correias de seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí quando Jesus surge, é batizado nas águas, depois ele vai para o deserto 40 dias e 40 noites, vence Satanás na carne, no espírito e na alma. Depois que ele sai do deserto, depois de ter vencido Satanás na carne, no espírito e na alma, Jesus sai como um tição tirado do fogo. Por onde ele passava, pelas partes de Zébulon e de Naftali, o povo que estava em treva via uma grande luz. Os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Sabe por quê? Porque onde ele passava, o paralítico andava, o surdo via, o mudo falava. Aonde ele passava, os leprosos eram purificados. Aonde ele passava, os endemoniados eram libertos. Aonde ele passava, os mortos ressuscitavam. Quem acredita que ele está presente aqui, levante a mão e dê um sinal de glória a Deus, aleluia. Jesus vai selecionar os seus discípulos. Jesus vai andar por Nazaré, por Samaria. Jesus vai andar por Jericó, por Cafarnaum, vai na cidade de Naim e vai desbravando na labuta, na seara e na obra, pregando a respeito do reino de Deus e falando das grandezas dos céus. Porque quando Jesus estava na terra, Jesus, ele se doou, ele se esvaziou de si mesmo. Ele tomou forma de homem e habitou entre os homens e morreu crucificado numa cruz. Mas depois que ele ressuscita, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas quando ele estava na terra, em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 10, versículo 19, ele enviou o pastor Antônio Costa. Além dos 12, ele tinha 70. Ele enviou os 70 e eles voltaram rejubilando, alegre, dizendo: Senhor, os demônios nos respeitam, os demônios nos obedecem. Aí Jesus olha para ele e diz: eu também via Satanás caindo do céu como raio. Capítulo de número 10, versículo 19, Jesus diz: eis que eu vos dou o primeiro poder para pisar sobre serpentes, segundo, escorpião, terceiro, sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A primeira autoridade que Jesus vai dar aos 70: eis que eu vos dou o poder para pisar sobre serpente. Serpente na Bíblia é uma figura de Satanás, é uma palavra figurativa, pastor Antônio Costa. Deus está dizendo: eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpente. Serpente na Bíblia fala de Satanás. E a principal função de Satanás, Romanos capítulo 6, versículo 23, o ladrão vem ensinar a roubar, a matar e a destruir. Essa é a principal função de Satanás. Olhe para mim, Deus está dizendo que ele está te dando autoridade para pesar sobre Satanás. Quem é Satanás? É conhecido na Bíblia como Abaddon, Apolion, Beelzebul, Belial, o maligno, Satanás, adversário, o dragão, a antiga serpente, o acusador dos filhos de Deus, o príncipe deste mundo e deste século, o enganador, a fonte de todo mal, o maioral dos demônios, o pai da mentira, sagaz e astuto e o sedutor de todo mundo. E a principal ferramenta que ele vai usar é o pecado. O que é pecado? É erro, transgressão, contravenção e falta de lei. Isso é pecado para a morte. Mas quando você se arrepende, você reconhece e coloca Deus dentro do seu coração, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
Primeiro, ele está dizendo: eis que eu vos dou o poder para pisar sobre serpente. Segundo, escorpião. Escorpião é uma figura de traidores. Tem pessoas que tentam nos apunhalar pelas costas. Você inspira confiança, você abraça, você beija, você faz um elo de amizade. E quando você pensa que não, esta pessoa te apunhala, é doído demais a traição. Esta pessoa te apunhala pelas costas, puxa o teu tapete, tenta manchar a tua reputação, manchar a tua imagem, mas Deus está dizendo que vai te dar autoridade para pisar sobre serpentes, escorpião e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Que poder é esse? Ele vem por intermédio do Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos dá força para você caminhar e trilhar com Ele. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo de número 5, e versículo de número 18, ele diz: não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Primeiro, para mim ser cheio do Espírito Santo de Deus, entender o processo da humildade. Porque o homem orgulhoso, o homem arrogante, o homem prepotente nunca vai ter uma afinidade, uma comunhão, e nunca será cheio do Espírito Santo. Para mim ser cheio do Espírito Santo, primeiro, eu tenho que descer do pedestral, eu tenho que baixar a bola, eu tenho que aprender a ser humilde. Porque os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Primeiro passo é você entender a importância do caminho de ser cheio do Espírito Santo de Deus. O caminho da humildade. Porque o salmista no Salmo 51, versículos 17, ele diz: o sacrifício para Deus é um espírito aquebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Quando você dobra o joelho, você derrama suas lágrimas, você diz: meu Deus, eu não sou nada nesta terra. Mas tem pessoa que bate no peito: eu não preciso de ninguém não. Se acha autossuficiente, que pode tudo, que não precisa de ninguém. Quando você entra na dependência de Deus, o Espírito Santo começa a processar uma obra tão linda na sua vida. Ele começa a desencadear um projeto tão fecundo, tão sobrenatural. Ele começa a te revelar coisas grandes. Ei, Deus ainda vai desvendar coisas ocultas para a sua vida. Você vai ver o céu ainda por dentro. Você vai ter relacionamento com o Espírito Santo. Deus vai te mostrar a emboscada de Satanás, os laços projetados por Satanás, para você se livrar das mandigas do inferno, para você estar de cabeça erguida na presença dele. O primeiro passo é você ter a humildade e reconhecer que depende e precisa de Deus. Segundo, para mim ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso pagar o preço. Porque de Gênesis a Apocalipse eu não encontrei na Bíblia que Deus deu alguma coisa para alguém de mão beijada. Tudo existe um preço a pagar. Pastor, eu quero ser um diácono. Pague um preço servindo à igreja do Senhor. Pastor, eu quero ser um presbítero. Pare primeiro para aprender, para depois você ensinar. Porque tem pessoa que Deus está querendo falar com ele, ele está andando, Deus diz: para aí, meu rapaz, ele está caminhando, Deus quer estar na sua frente. Pare, ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus, aprenda. Pastor Antônio Costa, a doença do século 21 não é a AIDS, não é o câncer, não é a pandemia, não é a praga. A doença do século 21 é a impaciência e a ansiedade. E quando você é impaciente e é ansioso, isso vai gerando as doenças para a sua vida e para a sua alma. Aprenda a esperar. Tiago diz que o homem seja exato para ouvir e tardio para falar. Então que você tem que ouvir a voz de Deus. Espere, se assente, tenha calma. Tem pessoa que pede a Deus o culto acabar e fica olhando para o relógio desesperado. Rapaz, hoje ainda tem um domingão, rapaz. Hoje é domingo, eu tenho que chegar em casa, não vai dar tempo ainda.
aquela pressão, ele dá 1000. Ei, o corpo dele está aqui, até glória a Deus ele dá. Até se arrepiar, ele se arrepia. Mas o coração e a mente dele está lá na casa dele. Lá no apogeu do seu quarto. Aquela Smart de 60 polegadas. Diz, rapaz, oh, meu Deus, hoje o culto acabe. E já tem outros dizendo, Senhor, eu quero que o culto continue até pelo menos meia-noite. Porque eu quero voltar até a tampa. Eu quero voltar até o lugar para minha casa. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero sair cheio do Espírito Santo. Eu quero sair falando em línguas estranhas, pulando, dando glória a Deus, dando vadeira e demônio pela rua. Ei, aonde você passar nessa transa criando aqui, os demônios vão correr as léguas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus virá sobre a sua vida. Deus vai te revestir. O Espírito de Deus vai te capacitar. Ele vai te dar autoridade. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Jesus sempre aconselhou os discípulos, ensinou para que eles sempre ficassem esperando. Tem pessoa que esperar é perder, né, pastor? Esperar é uma virtude. Olha para o seu irmão e diga, seja paciente, rapaz. Diga, para com uma certa ansiedade. Diga para ele, diga. Bate no ombro dele, diga, corta, meu garoto, diga. Diga, pare com essa impaciência, viu? O pai trabalhou 30 anos para poder comprar o primeiro carro. Aquele Corcel, aquele Corcel antigo, Del Rey, 30 anos. Entende, um ano ele já quer estar dentro do Corolla. Espere o tempo de Deus, porque quanto mais tempo passar, mais Deus vai te preparar para a sua vitória. Quem recebe essa palavra? Levante as duas mãos para o céu. Deus manda te dizer que tenha paciência, porque o que Deus vai mandar vai superar todas as tuas expectativas. Deus não manda nada pela metade. Deus, quando Ele cumpre a promessa, Ele realiza os sonhos e o desejo do seu coração. Tem muita gente arrebentada porque não esperaram o tempo de Deus. Mas quando você tem a humildade e a paciência de esperar o tempo de Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm saltando em busca da sua vida. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje Deus te ordena, o Senhor te exaltará na terra. O problema é que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus hoje e amanhã você já não conhece mais ele. A mente dele muda, por quê? Porque ele não tem estrutura, não tem alicerce. Em Eclesiastes capítulo 11, quem olha para os ventos nunca semeará, e quem olha para os nuvens nunca cegará. Você nunca pode olhar para a tempestade e para os ventos. Você sempre tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Você tem que olhar para Jesus. Salmo 121, eleva os teus olhos para o monte, porque de lá é que vem o teu socorro. Quando você fixa os olhos em Jesus, você tem estabilidade. A tua casa está sobre a rocha. Mateus capítulo 4, capítulo 7, versículo de número 24. Pois todos aqueles que escutam estas minhas palavras e as cumpre, comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas não caiu, porque ela está edificada sobre a rocha. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as não cumprem, comparado eu, o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e grande foi a sua queda. Olhe para o seu irmão e diga, edifica a tua casa sobre a rocha. Bata o nome dele, diga, edifica a sua casa sobre a rocha. Coisa boa você morar na beira da praia, né? Depois eu construir uma casa aqui, pegando aquela brisa do mar, é bom demais, é ou não é? Levei da minha esposa lá no Rio de Janeiro, disse, meu sonho é conhecer o mar, eu não vou lhe levar, eu vou realizar, eu vou casar com você, eu vou realizar seus sonhos. Glória a Deus. Ela disse, meu sonho é tomar um banho no mar. Peguei ela pelas duas pernas, joguei ela no meio do mar, lá vai ela sendo levada pelas águas, ela veio lá atrás dela. Foi uma bênção de Deus muito grande. Bom, você construir uma casa na beira do mar. Você todo dia de manhã abre a janela, você sente aquela brisa ali tocando. Senhor, vida maravilhosa. Porque o lugar bom é Rio de Janeiro, né? Aquele climazinho fresco, um lugarzinho agradável, né? Aqueles hotel arranha-céu. Fiquei lá no 10º. Rapaz, não sei nem que andar
Para te falar a verdade, eu acho que ele estava no 30º andar. Quando eu olhava lá para baixo, eu digo, meu Deus do céu, tomara que ele desce logo do elevador. E lá em cima tinha uma piscina, eu fui tomar banho em piscina. Aí foi bênção de Deus. Agora escute uma coisa. Coisa boa você estar num lugar agradável. Mas existe lugar que a vista é agradável, mas não tem estabilidade. Não seja levado pela emoção, espere o tempo de Deus. Não seja levado por promessa, não seja levado por pessoas que talvez querem colocar coisas na sua cabeça. Se Deus te chamou para a Assembleia de Deus, Maranata, fique aqui até Deus falar, até Deus realizar na sua vida o seu sonho. Não tome uma decisão precipitada, aí você dessa igreja, não faça isso, porque você pode colocar tudo a perder. Aí pode vir a tempestade, pode vir a chuva, aí você cair e acabar com tudo. Espere o que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem para a sua vida é algo sobrenatural. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para ser cheio do Espírito Santo não é de uma hora para outra, isso é um processo. Porque pastor Costa, no tempo que eu mais orei na minha vida, foi o tempo que parece que Deus menos falava comigo. Eu orava a noite inteira. Já cheguei a dobrar meus joelhos 5 horas da tarde e levantar 5 horas da manhã, orando a noite inteira. Eu digo, Satanás, hoje tu me paga. Orei a noite inteira, várias vezes. Passei de 5, 4 dias no monte sem comer nada, só bebendo água. E foi o tempo que Deus mais se calou. Por quê? Porque o deserto é a escola de Deus. Mas depois que você sai do deserto, aí você entra na terra. Levante a mão para o céu. Só quem está entendendo isso aqui. Levante a mão direita, a mão esquerda. Eu vim como profeta de Deus, arrancado do submundo do crime. Deus me arrancou para ser profeta nesta terra. E eu quero liberar algo de Deus sobre a sua vida. Se prepara, porque esses próximos dias vai ter surpresa de Deus para a sua vida. Se prepara, porque uma porta Deus vai abrir. Se prepara, porque Deus vai te surpreender neste lugar. O que Deus tem para você vai acontecer, vai se tornar realidade. Não vai ter demônio do inferno que vai impedir. Não tem projeção do inferno que vai impedir o que Deus tem para a sua vida. Se prepara, porque está chegando a hora de você cantar o hino da vitória. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus vai descer sobre a sua vida. Olha para o seu irmão, diga, ainda está acordado. Aleluia. Tem gente que ele está desligado. Deus. Bate dele e diga, meu irmão, você está aí ainda, o corpo dele está aqui. A mente dele já foi. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós. Semeis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do alto um som veemente e impetuoso. E encheu toda a casa. E foram vistos por eles línguas repartidas como que do fogo. Levítico capítulo número 6, versículo 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Provérbio capítulo 26, versículo de número 20. Sem lenha o fogo se apaga. Ei! Tem crente que ele parece uma bananeira. Quem já tentou tocar fogo aqui numa bananeira? Quem mora no interior sabe disso. Não pega fogo com nada. Tem crente que o fogo está caindo, a glória de Deus está descendo e ele não dá uma reação de glória a Deus, aleluia. Olha para o seu irmão, existe muito crente bananeira. Olha para ele agora. Bananeira não pega fogo. Sem lenha, o fogo se apaga. Pastor, o que eu devo fazer para o fogo se acender? É simples, é só dar glória a Deus sem misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. O segredo é só dar glória a Deus sem misericórdia. Eu estava um reverendo pastor Napoleão Falcão lá em Manaus. Fomos atender uma agenda, passei 15 dias no hotel com o Napoleão Falcão. Pensa num homem hábil, me ensinava de noite. Parava, ele introduzia alguma coisa na minha cabeça. O homem tem uma inteligência. Nós ia comer na churrascaria. Aí chegava o rapaz lá, o garçom, com 2 espetos de carne. Vou dar em cima da mesa. Aí o garçom disse, o senhor quer comer fraldinha, maminha ou picanha? Eu disse, meu amigo, arreia para mim sem misericórdia. Ele é nordestino. Arreia para mim sem misericórdia.
Rapaz, o velho bate colocado, eu terminava de comer, eu como pouco. Aí ele disse, esse menino come nada, eu comi o meu dele e arrapava tudo. Mas é usado por Deus, pastor Napoleão. Um amigo que Deus me deu, príncipe dos pregadores do Brasil. Semana passada eu falei com ele. Deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Quando o Espírito de Deus descer sobre você, como Deus realmente quer, talvez hoje você tenha uma intimidade, um relacionamento, mas aquele relacionamento parcial, mas não aquele relacionamento que Deus quer ter com você, porque o que Deus vai fazer é coisa grande, imensa, gigante na sua vida. Algumas vezes Deus vai dificultar, Deus vai estreitar, Deus vai te apertar, vai afunilar tudo, porque Deus quer te levar a um relacionamento com Ele. Deus vai dificultar a tua caminhada. Sabe por que as coisas não estão acontecendo, não estão caminhando como você projetou, como você sonhou? É porque Deus Ele quer que você pare. Deus quer que você ouça a voz dEle. Ele quer falar com você. Deus quer se relacionar com você. Olha para o teu irmão e diga, Deus quer ter um relacionamento maior com você. Diga para ele agora. O mais preocupante que Mateus capítulo 24, versículo 12. Por multiplicar essa iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas já não querem mais compromisso com a oração. Querem viver naquela vida técnica. As pessoas estão vivendo aquela vida mecanizada, mas não querem mais compromisso com a oração. Jesus ainda é da moda antiga. Dobrar o joelho, pôr a cara no pó e orar. Nós estamos vivendo uma geração tão cansada que você não faz ideia. Se acorda 15